Nós estamos em uma série de mensagens onde nós estamos falando sobre ser discípulo de Jesus. O que é verdadeiramente ser um discípulo do Senhor Jesus? O que o Senhor espera de nós como seus discípulos? Será que nós estamos vivendo essa realidade e esse chamado de Jesus para as nossas vidas? O tema dessa série é Meus Discípulos. Porque todos nós somos chamados por Deus para seguirmos os passos de Jesus, para vivermos o que Jesus viveu, para obedecermos a palavra de Jesus, para irmos e também fazermos discípulos, não de acordo com nós, não de acordo com a nossa vontade ou com a nossa estrutura, mas de acordo com o Senhor Jesus. O chamado de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos a alcançar pessoas, para que essas pessoas se tornem semelhantes a Jesus e não semelhantes a nós. Obrigado, filha. Então eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 6, versículos 12 em diante. O princípio do discipulado de Cristo. Quando nós falamos acerca desse princípio, não é um manual de regras que eu quero passar para você nessa noite. Ou não são passos propriamente ditos, 1, 2, 3, 4, 5, para que você se torne um discípulo. Mas que você entenda da onde o Senhor Jesus quer tirar você e aonde Ele quer levar você. Qual é o nível de intimidade, de relacionamento que o Senhor Jesus deseja ter com cada um de nós. E a coisa mais linda e extraordinária, meu amado, é que esse chamado é para todos nós. Esse chamado não é exclusivo para um, para A, para B, para C, ele é para todos nós. Todos nós somos chamados para ser discípulos. E a palavra do Senhor nos diz assim, Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou para si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi quem se tornou o traidor. Amados, é tão precioso quando nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele não chamou pessoas aleatórias. Antes dele chamar os seus discípulos, Ele sobe a um monte e Ele passa a noite orando. E havia nessa altura da caminhada de Jesus uma enorme multidão que estava com Jesus, caminhando com Jesus. Além desses 12, haviam outros homens que também eram discípulos e queriam ser discípulos de Jesus. Mas depois de uma noite de oração, Jesus desce do monte e separa 12 homens para Ele, para andar com Ele, para aprender dEle, para desenvolver o seu chamado, desenvolver o seu ministério com as mesmas características que Ele havia recebido do Pai, com a mesma identidade, com o mesmo DNA. Quando nós olhamos no livro de Marcos, no capítulo 3, vai nos contar o mesmo relato. Mas aí a Bíblia chama a atenção por um pequeno detalhe. A Bíblia diz assim: Jesus chamou aqueles a quem Ele mesmo quis. E algumas pessoas podem entender que aqueles a quem Ele mesmo quis é que Jesus separou um grupo de pessoas extraordinárias, um grupo de pessoas especiais, diferenciadas. Mas quando nós olhamos todo o contexto, meu amado, é justamente o oposto. Porque Jesus chama, e a maioria desses discípulos aqui de Jesus, eles são de que região de Israel? São galileus, são da Galileia. E a Galileia, meu amado, não é o lugar assim, melhor lugar do mundo, não. Né? Como que a Bíblia classifica a Galileia? Quem sabe?
Galileia dos... Fala comigo, gente. Galileia dos gentios. Lá era um lugar, meu amado, onde estava o rastoio, vamos dizer assim, a sobra. Não eram os caras mais inteligentes do mundo que estavam lá, não eram os caras mais benquistos que estavam lá, sabe? Era os povos que eram os cobradores de impostos, era o povo que não respeitava propriamente dita a lei. E Jesus chama esses caras para andar com eles. Sabe o que eu aprendo aqui, meu amado? Que assim como Jesus chamou aqueles homens que eram desprezados, não qualificados, não capacitados aos olhos dos homens, Ele também chama a mim e a você. Porque o que importa, meu amado, não é o que nós somos diante dos homens, é quem Deus quer que nós venhamos a ser diante dEle, e se nós estamos dispostos a nos transformar, a ser mudados, a ser moldados por Deus, para vivermos o propósito de Deus nas nossas vidas. Dentro desse a quem Ele quis, está você e estou eu. Porque quando Jesus sobe à cruz, ou quando Ele é levado à cruz, a Bíblia diz que Ele atraiu todos a Ele. Mas será que todos nós estamos dispostos a dar uma resposta ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? É tão interessante, meu amado, que quando o profeta Isaías tem a visão do trono de Deus, da glória de Deus, da grandeza de Deus, quando ele é tocado pelo Senhor, quando ele é tocado nos seus lábios com uma brasa viva de Deus, então o Senhor mostra para o profeta Isaías tudo aquilo que ele deveria fazer, aquilo que ele deveria ver. Ele diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E qual é a resposta do profeta? Eis-me aqui, envia-me a mim. E quantas vezes nós recebemos o chamado de Jesus, recebemos o toque do Senhor Jesus, mas nós fazemos o quê? Deixa passar. A gente olha para o irmão que está do lado. Ah, mas ele é mais capacitado, ele é melhor. Oh, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Tem um chamado para o irmão que está do seu lado também. Mas cada chamado que Deus nos dá é pessoal e intransferível. Você entende isso, meu amado? O chamado de Deus para a sua vida é único para você. Se você não quiser, Deus até vai levantar outra pessoa. Eu sei que tem gente que fica escandalizado, mas como que você pode não querer? É possível, meu amado, você pode dizer não. Mas muitos que dizem não vão parar onde? Na boca do peixe. Lembra de Jonas? Deu uma fugidinha e foi parar na boca do peixe. Cuidado. Não diga não ao chamado de Deus. Não tenha medo, meu amado. Jesus não está atrás de seguidores. Isso precisa ficar bem claro no nosso coração. Jesus não está atrás de seguidores. Jesus chama homens e mulheres que estejam mais comprometidos com os propósitos de Deus do que consigo mesmo para serem seus discípulos. Todos esses discípulos têm uma característica em comum. Sabe qual que é, meu amado? Eles abriram mão de tudo para seguir Jesus. Eles não consideraram a vida deles preciosa. Eles não consideraram os bens deles preciosos. Largaram seus barcos, largaram suas redes, largaram suas profissões, largaram a sua família e seguiram a Jesus. Porque eles receberam um chamado. E junto com esse chamado, eles receberam um propósito de vida ao qual valia a pena se entregar totalmente. E esse mesmo impacto precisa vir sobre a sua vida. Mas como que nascem os verdadeiros discípulos? Simples, meu amado. Verdadeiros discípulos nascem na intimidade do secreto. Antes de Jesus chamar os seus discípulos, Jesus vai ao monte sozinho. Ele e o Pai, no secreto. E esses discípulos são gerados no coração de Deus. Meu querido, a obra que o Senhor tem para a sua vida já foi gerada no coração de Deus desde a eternidade. Tenha disponibilidade no seu coração para servir ao Senhor.
Mas aonde que nós vamos entender isso? Como que nós vamos receber esse chamado, meu amado? É na intimidade, é no lugar secreto, é com a porta do nosso quarto fechada, com os joelhos dobrados, é lendo a palavra de Deus, é sendo corajosos e dizer: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, envia-nos. Mas é na intimidade, meu amado. Olha o que o salmista diz, Salmo 25, versículo 14. Esse salmo é muito sério, ele diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Meu amado, há um segredo do coração de Deus que só vai ser revelado aonde? Na intimidade. Quando o nosso coração estiver disposto a se derramar diante de Deus, no lugar secreto, na oração, no louvor, na adoração, através da leitura da palavra, dizendo: Senhor, eis-me aqui, me molda, me transforma, me envia, me usa, me inspira, me capacita. Algo que eu tenho aprendido, meu amado, é que na intimidade do silêncio, na presença de Deus, descobrimos quem nós somos. Quantas pessoas com crise de identidade. Outro dia eu vi algo absurdo. Eu vi uma pessoa que se identifica com um equino. Alguém viu isso? E ela fez algumas modificações corporais e usa uma máscara parecendo um cavalo. E anda por aí como se fosse um cavalo. É muito triste isso. Porque é alguém que não sabe a sua identidade. Não sabe quem é. Nós só vamos saber quem nós somos, meus amados, quando nós tivermos intimidade com Deus. Pois é Ele quem vai revelar quem nós somos, quem nós fomos criados nele. O mundo pode dizer muitas coisas a seu respeito, meu querido. Mas só quem te criou e só quem te formou sabe quem você é. Uma das preocupações da minha esposa no dia em que o Samuel nasceu era que nós não perdêssemos ele na maternidade. Sabia disso, meu amado? Então, pais de primeira viagem, aquela coisa toda, Samuel nasceu, o médico tira ele lá da barriga da minha esposa, eu todo zoiudo lá para cima, olhando aquela coisa toda, e eu pensando: o que eu vou marcar nesse moleque? Eu preciso ter alguma marca nele, porque daqui um pouco vão levar ele lá para dentro para dar banho, e eu, para onde a enfermeira ia, eu estava junto com o Samuel, e de repente, gente, eu nunca vi um negócio desse. A gente é todo melindroso com o filho, é ou não é? Pai de primeira viagem, meu amado, meu Deus do céu, é todo melindre, A enfermeira catou o Samuel pelo pé, colocou de cabeça para baixo, abriu uma torneira lá, jogou ele lá naquele negócio, esfregou ele lá, e o moleque feliz da vida. Quando ela fez isso, eu vi que ele tinha uma manchinha atrás do pescoço. Nunca mais eu perco meu filho. Ele saiu da barriga da mãe com uma manchinha atrás do pescoço. Fruto de uma patada que ele ganhou da nossa cachorra. A Ana estava grávida e a cachorra foi lá e deu uma patada na barriga da Ana e o médico acha que é a marquinha da pata dela. Quando ele fica agitado, está lá o vermelhãozinho assim, sabe, meu amado? Aonde eu for, aonde ele for, eu sei que é ele, porque ele tem uma marca. Ele tem uma identidade para mim. Não importa o que os outros digam, não importa o que os outros vejam, eu vejo Samuel de longe em qualquer lugar. É assim que Deus te vê, meu amado. Não importa o que os outros dizem a seu respeito, você tem uma marca. Você foi marcado pelas mãos de Deus. Ele formou você com um propósito, com uma identidade nele, uma identidade de graça, de virtude, de poder, de amor, de quebrantamento. Então, meu amado, se renda a essa identidade do Senhor. Para nos tornarmos verdadeiros discípulos, nós precisamos estar dispostos, então, a irmos além da superficialidade. Oh, meu amado, ninguém alcança nada sendo superficial. Ninguém chega a lugar nenhum sendo superficial. Deus te chamou para ser íntimo dele. Intimidade com Jesus requer uma vida no altar de Deus. Guarda isso, meu amado. Não tem como nós dizer que somos íntimos de Jesus se nós não tivermos uma vida no altar. Assim como não tem como um casal dizer que vive intimidade se cada um dorme numa cama diferente. É ou não é verdade? Claro que tem exceções, gente? Tem gente que mora aqui, tem gente que mora lá.
Eu entendo essas exceções. Mas vocês estão entendendo, né? A intimidade que eu estou falando, né, meu amado? Vocês estão entendendo, né? Não tem como, meu querido. Tem que ter. Nós temos que ter uma vida no altar. Jesus jamais, guarda isso no seu coração, meu amado, vai ficar em segundo plano ou em segundo lugar na vida de ninguém. Ou ele é tudo, ou ele não é nada. Ou nós nos consagramos totalmente a ele, ou a sua família é consagrada, o seu trabalho é consagrado, sabe, você, tudo aquilo que você faz é para ele, para honrar o nome dele. Se essa igreja, meu amado, parar de honrar o nome de Jesus, ela não serve mais para nada. Vai ser só um ajuntamento de pessoas vazias. O que nós fazemos aqui precisa honrar o nome do Senhor Jesus. Ele jamais vai ficar em segundo lugar. Nada do que nós fazemos aqui, meu amado, é para você em primeiro lugar. Sabia disso? Talvez você se ofenda com isso, mas não é. O louvor aqui não é para você. Ai, pastor, eu não gostei daquela música. Problema é seu, não é para você. É para o Senhor. Colocamos essa equipe para orar, essa equipe para jejuar. Como igreja, meu amado, 12 meses nós estamos orando e jejuando, fazendo vigília todo final de mês. Ah, pastor, eu não gostei da pregação. Não tem problema, meu amado, não é para te agradar também não. É para trazer a palavra do Senhor ao seu coração. Tudo que nós fazemos aqui, meu amado, nós buscamos ao Senhor antes. Não significa que nós vamos acertar sempre. Não somos perfeitos. De vez em quando a gente pisa na bola, e pisa mesmo. De vez em quando a minha esposa precisa chegar para mim e falar assim, meu amor, vigia. Presta atenção naquilo que você está falando. Sim. E eu preciso ouvir isso. De vez em quando a gente precisa reunir a nossa equipe e alinhar com elas e dizer, olha gente, vamos dar uma parada aqui, ou vamos acelerar ali. Faz parte. Esse é o princípio do discipulado de Jesus. Ele ser o primeiro. Ele ser a essência. Mas o que é então ter uma vida no altar? É sacrificar qualquer coisa, meu amado, que esteja entre você e o propósito de Jesus para a sua vida. Isso é ter uma vida no altar. Será que nós estamos dispostos a sacrificar qualquer coisa? Será que nós estamos dispostos a sacrificar o nosso tempo? Será que nós estamos dispostos a sacrificar o nosso lazer? Será que nós estamos dispostos a sacrificar a nossa vida diante do altar para que Jesus viva através de nós? E aí nós precisamos, então, decidir, escolher. Veja bem, meu amado, guarda isso aí no seu coração. Muitas pessoas estavam ao redor de Jesus. Muitos queriam segui-lo, mas nem todos estavam dispostos a mudar de vida. Porque não tem como nós andarmos com Jesus e continuarmos os mesmos. Sabe, meu querido, se tem uma coisa que não condiz é seguir a Jesus e não ser transformado. Isso não condiz. Não tem como. O final é problemático, meu amado. Quer um exemplo bíblico? Eu vou te dar um exemplo bíblico. Judas. Judas seguiu Jesus do começo ao meio até o fim. Mas você não vê Judas sendo transformado. Você vê Judas sendo transformado? Não, meu amado. Quando aquela mulher quebra aquele vaso de perfume aos pés de Jesus, qual que é o pensamento de Judas? Para que isso? Se tivesse vendido e dado aos pobres. E aí as pessoas falam assim, uau, que discípulo, preocupado com os pobres. Nada disso não, meu amado. A Bíblia diz que é porque Judas era o dono da bolsa, que cuidava da sacola do dinheiro do povo. E a Bíblia diz que ele roubava o dinheiro que estava lá, então ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado que se entrasse muito dinheiro lá, ele ficava com muito dinheiro. Ele não teve transformação nenhuma. E qual que foi o final de Judas? A morte. Mas veja Pedro. Pedro teve os seus altos e baixos, era inconstante pra caramba. Uma hora ele sabia que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus e estava tudo certo. Na outra hora ele já estava negando Jesus, mas a vida dele foi sendo transformada. E no último encontro de Jesus com Pedro, ou nos últimos encontros de Jesus com Pedro, Jesus chama Pedro e diz assim, Pedro, eu sei quem você é, conheço o seu coração e eu tenho uma missão para você. Cuida dos meus cordeiros. Que missão mais linda. Mesmo Pedro sabendo que ele não conseguia amar Jesus com tanta intensidade quanto Jesus amava ele.
Mas Jesus acreditava em Pedro. Quando eu leio toda a história de Pedro, uma verdade eu sei. Jesus acreditava mais em Pedro do que Pedro acreditava em si mesmo. Isso precisa bastar, meu amado, para mim e para você. Sermos seguidores fiéis. Tem muita gente que tem um jargão que diz assim: esse é o meu jeito, eu sou assim. Ô, meu querido, essa é uma frase que nasceu no inferno. Desculpa te falar isso. Essa história de que esse é o meu jeito, eu sou assim, é desculpa. Tem como não, meu querido. Nós podemos nascer de um jeito, ser de um jeito, mas cada encontro que nós temos com Jesus vai nos transformar. Vai mudar o nosso caráter, vai mudar o nosso jeito de falar, vai mudar o nosso jeito de amar, o nosso jeito de pensar, vai mudar o nosso jeito de nos comportarmos. Cada encontro com Jesus, meu amado, então para com isso, para de justificar, sabe, a sua falta de interesse no agir de Jesus pela sua vida com essa frase que diz: eu sou assim, eu sou desse jeito. Não, meu querido, não existe coração que Deus não possa quebrantar, que Deus não possa moldar. Jeremias 18 nos diz isso: desce à casa do oleiro. Ele está lá olhando, aquele vaso está sendo moldado, o vaso foi despedaçado, mas o oleiro não desperdiçou o barro. O que o oleiro fez? Começa a reconstruir um vaso novo. Tinha um cântico que nós cantávamos alguns anos atrás. Podíamos voltar de vez em quando. Não vou cantar porque eu não quero mandar ninguém embora da igreja, né, meus amados? Pelo amor de Deus. Mas ele diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Uau! Eram umas orações cantadas. Tem como eu penso nessas músicas, eu já olho pro Gerson. É nós, né, Gerson? Ó. Não que a gente é velho, né, gente, assim, né? A gente só é rodado, né, Gerson? É muita experiência. Que o desejo do nosso coração seja de ser moldados pelo Senhor. Sabe por quê, meu amado? Porque essa frase não condiz. Dá uma olhada no que diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meu amado, o que esse versículo está dizendo? Que Deus nos chamou para sermos conforme a imagem de quem? De Jesus. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus falando. Ou melhor, ouvir Jesus falando. Ver Jesus se relacionando. Elas precisam saber que você é de Jesus. Elas precisam ver que você é de Jesus, sem você falar que é de Jesus, meu amado. Porque falar que é de Jesus, todo mundo fala. Mas dar bom testemunho de Jesus, nem todos dão. Ontem, teve um culto ao capeta aqui no Brasil, chamado de Show da Madonna. Algo terrível. Vocês não acreditam que teve um incircunciso, pseudo-crente, que fez um corte dizendo: olha o que a Madonna disse no show. E aí ele coloca lá uma frase da Madonna dizendo que os melhores amigos dela morreram de AIDS ou de overdose, ou disso ou daquilo, mas que ela aprendeu a ser forte e resiliente, blá, 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 e que tudo na vida dela é direcionada por Deus. Deus cuida da vida dela. E daí esse incircunciso pegou esse corte para dizer que a Madonna tinha um relacionamento com Deus. O que eu quero dizer com isso, meu amado? Não é o que nós dizemos que mostra se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. São os frutos que nós damos. Enquanto um estado está chorando,
Você entende a diferença? É uma diferença muito grande. Deus nunca irá usar uma pessoa de forma extraordinária, sem antes marcar essa pessoa extraordinariamente. Isso é o que nós vimos na pregação do último domingo. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus quer usar a sua vida extraordinariamente. Mas primeiro Ele vai marcar você extraordinariamente. E isso muitas vezes dói, meu amado. Jacó, quando teve um encontro com Deus, foi marcado extraordinariamente por Deus. Como que ele saiu daquele encontro? Mancando. Deus mudou o nome dele, mas ele nunca mais andou do mesmo jeito. Porque agora ele não andava segundo a carne. Ele andava segundo o toque do Senhor sobre a vida dele. Entende isso, meu querido? Cada toque de Jesus irá nos levar a novos níveis de intimidade, de maturidade. Cada vez que nós nos encontramos com o Senhor Jesus e nos derramamos diante de Jesus, o Senhor vai nos dar um novo nível de maturidade, de entendimento, de compromisso com Ele. Então, o princípio do discipulado de Jesus está em nos tirar da superficialidade e nos levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele. E para isso, meu amado, eu quero compartilhar com você rapidamente um pouco desse caminho. Como eu disse antes, haviam sempre muitas pessoas seguindo a Jesus. Olha o que a palavra de Deus nos fala em João capítulo 6, versículo 2. Vai aparecer ali no telão, eu acho. Não está aparecendo? Então tá bom, meu filho, não está aparecendo. Então abre sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 2. Está tudo certo. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Oh, meu amado, o primeiro grupo de pessoas que seguia Jesus era quem? Era a multidão. Jesus estava sempre cercado por uma multidão, e João toma todo o cuidado para explicar por que tinha uma multidão seguindo Jesus. Por quê? Porque eles estavam vendo os sinais, as curas, os milagres que Jesus estava fazendo. Oh, meu querido, a multidão sempre está procurando aquilo que lhe agrada. O bicho interesseiro é a multidão, gente. É ou não é verdade? A multidão, ela é volátil, ela vai conforme a circunstância, meu querido. Ela vai conforme a circunstância. Ela vai conforme aquilo que está acontecendo. Na grande maioria das vezes, a multidão ainda atrapalha Jesus. Quem lembra aqui daquele paralítico levado por 4 amigos, que nós falamos aqui na última reunião de oração? Tinha uma multidão ao redor de Jesus. Uma multidão ao redor de Jesus, que impediu aquele paralítico de chegar até Jesus. Os caras tiveram que abrir um buraco no telhado. Olha o que diz lá em Lucas 19, 1 e 3, meu querido. Entrando Jesus em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa de quem? A multidão, gente. Ô, meu querido, se tem um povo que atrapalha, é a multidão. É um povo complicado de você lidar. Zaqueu era de pequena estatura, e a multidão impedia ele de ver quem era Jesus. Sabe por quê, meu querido? Porque a multidão não tem caráter, ela só tem vontade própria. A multidão, meu querido, muda de opinião conforme a fofoca. Você já reparou isso? Você já reparou isso? A multidão, quem faz parte da multidão, muda de opinião conforme a fofoca. É aquele velho telefone sem fio. Lembra daquela brincadeira infantil tão moderna, que uma história começa de um jeito e ela termina lá na ponta com nem pé nem cabeça, conforme o momento. Essa mesma multidão, gente, queria fazer Jesus rei. Quando Jesus entra em Jerusalém, eles estão lá colocando lá as suas vestes, as suas palmas e gritando: Hosana ao que vem em nome do Senhor, vamos coroá-lo, e aquela coisa toda, isso e aquilo. Só que quando a multidão foi contrariada e os sacerdotes começaram a incitar a multidão, o que eles gritaram? Crucifica ele. Pode crucificar. Está lá em Marcos 15.
Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse quem? Barrabás. E que crucificasse a quem? Jesus. Sabe por quê, meu querido? Quem está na multidão não tem intimidade com Deus. Não tem como, meu querido. Quem não tem intimidade com Deus está perdido. Está perdido. Quem faz parte da multidão é facilmente influenciado. É facilmente influenciado. É ou não é verdade? Quem aqui, meu amado, já chegou num lugar e viu um monte de gente, aquele aglomero de gente, e aí para perguntar, por que vocês estão aqui? E a pessoa responde assim, não sei, só sei que tem um monte de gente aqui, eu estou tentando ver o que é. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Porque a multidão está ali, ela está querendo ver o que está acontecendo. Mas na hora de se comprometer mesmo, fica alguém? Fica um? Fica não. Fica não. Cuidado, meu querido, cuidado. Quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo muito sério. Números capítulo 11, versículo 4. Você pode anotar aí. Diz assim. Olha o que a Bíblia vai dizer. Acerca da saída de Israel do Egito. Quando Israel sai do Egito, a Bíblia diz assim, ó. E o populacho, ou seja, o tanto de gente que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Quem que era esse populacho, meu amado? O que aconteceu aqui? Eles estão andando pelo deserto e, de repente, não tem carne, não tem comida para eles. E o povo de Israel está ok, está tranquilo. Eles têm uma promessa de Deus. Deus disse para eles, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para a terra prometida. Aguentem firme, eu vou provar vocês pelo caminho, mas eu estou com vocês. Tem coluna de fogo, tem coluna de nuvem, tem Moisés, tem o Mar Vermelho se abrindo, tem um monte de coisa. Só que a Bíblia vai dizer que no meio do povo de Israel tem um populacho de gente. O que é esse populacho de gente? Vamos voltar lá em Êxodo 12, 38. E diz assim, subiu também com eles, ou seja, saiu do Egito, junto com o povo de Israel, um misto de gente. Me perdoem pela expressão, é uma expressão chula, mas cabe aqui. Esse populacho é o famoso Zé Povinho. Sabe quem que é o Zé Povinho? O Zé Povinho é aquele que não tem identidade. Ele não tem nacionalidade. Eles não eram egípcios, mas também não eram israelitas. Viram o que Deus fez na vida dos israelitas e disseram assim, nós vamos juntos. E o povo de Israel deixou. Por isso, meu amado, que eu sempre digo aqui na igreja, cuidado com quem você se associa, porque com quem você se associa, essa pessoa vai direcionar a sua vida, meu querido. É um ditado popular muito conhecido, me diga com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. O povo de Israel deixou eles saírem, que mal tem. A promessa era para o populacho, gente? Era para esse misto de gente ou a promessa era só para Israel? Era só para Israel, era só para o povo de Deus. Não é que Deus faz acepção de pessoas, mas eles tinham uma promessa específica. Quando eles chegam no deserto, quem que influenciou eles a falar mal e a murmurar diante de Deus? Quem? Esse populacho. Esse Zé Povinho. Oh, meu amado, e por causa desse povo que saiu junto com os hebreus, Israel andou quantos anos no deserto? Quantos? Fala para mim. Oh, meu amado, talvez você fale assim, pastor, eu não sei por que eu não estou conseguindo alcançar e viver o propósito de Deus para a minha vida. Cuidado com quem você tem andado. Porque às vezes, meu amado, você recebe aquela visita e a pessoa vai na sua casa, meu amado, meu irmão. Você já reparou que a nossa igreja está com esse problema? Populacho. Manda embora da sua casa, meu querido. Você já reparou que sua família está assim? Gente, deixa eu falar um negócio para você, meu. Se alguém fala mal de outra pessoa para você, vai falar mal de você.
para outra pessoa. Tenha um mínimo de sabedoria, meu amado. Não empreste seu ouvido para capeta. Com muito amor. Né? Como é que fala hoje em dia? Hashtag com muito amor. Amém? Deus não te chamou para estar no meio da multidão, meu amado. Deus te chamou para ser íntimo dele. Saia do meio da multidão, meu amado. Saia. Não tem problema você começar a caminhar no meio da multidão. Não tem problema você estar lá. Os discípulos estavam no meio da multidão, mas eles disseram, eu quero mais. Eu quero algo mais profundo. Saia do meio da multidão, meu amado. Saia do meio da multidão. Esse era o primeiro nível de pessoas que andavam com Jesus. O segundo nível de pessoas que andavam com Jesus eram os discípulos. Eram os discípulos. Lucas 6, versículos 12 e 13. Jesus tira do meio da multidão 12 homens para andar com eles, denomina eles apóstolos, dá para eles um propósito, dá para eles uma missão, dá para eles uma direção. Do meio da multidão, Jesus chama 12 homens para estar mais próximos de Jesus. Andavam com Jesus, viajavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam com Jesus, ouviam as palavras de Jesus. Jesus pregava para toda a multidão, chamava os 12 e dizia assim, vocês entenderam o que eu falei? E eles diziam, não, o Senhor falou por parábolas. E ele fala, deixa eu explicar para vocês a parábola. A parábola do semeador significa isso, 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 isso. A parábola tal significa isso, 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 isso. Eles desfrutavam de uma intimidade mais profunda, eles já não estavam mais na superficialidade, eles estavam um degrau a mais embaixo. Sabe por quê, meu amado? Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, meu amado. Nosso Deus é um Deus que fala. É um Deus que fala, é um Deus que está conosco, é um Deus que deseja andar no meio do seu povo. Por isso que João, no capítulo 1, vai nos dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega habitou entre nós é tabernaculou, fazendo uma menção ao tabernáculo de Moisés, aonde Deus estende o tabernáculo para dizer, eu ando no meio de vocês, se relacionem comigo. Mas sabe qual que é o problema, meu amado? Desde antes, a multidão nunca quis subir para se encontrar com Jesus, com Deus. Quando Deus está lá no alto do monte, o que a multidão fala para Moisés? Nós não vamos subir, não. Misericórdia, se nós subir lá, nós vamos morrer todo mundo. Sobe você. E Deus esperava o povo. Mas o povo tinha medo. Medo por quê? Porque não queria arrepender-se dos seus pecados. Não queria mudar a sua vida, não queria ter um coração quebrantado, um coração transformado. E Deus está dizendo, eu quero andar no meio de vocês. Sabe, meu querido, é preciso abandonar a multidão para ter uma vida mais profunda de intimidade. Lucas 9, 18 a 22 diz assim, estando ele orando à parte, chamava estes presentes, os discípulos, a quem perguntou, quem dizem as multidões que eu sou? A multidão sempre tem uma visão distorcida de Jesus, meu amado. Quem que a multidão dizia que Jesus era? João Batista. Ou um dos profetas, ou Elias, que ressurgiu. A multidão não conseguia saber quem era Jesus, porque a multidão estava preocupada em receber. Meu amado, se nós abrirmos um culto de campanha aqui, onde eu prometa te dar tudo o que você quiser, nós vamos dobrar e triplicar de gente aqui rapidinho. Mas eu não posso fazer isso. Porque não sou eu quem dá alguma coisa, meu amado. Você entende isso? Eu não posso enganar você, eu não posso chegar e dizer para você, traga isso e Deus vai te abençoar. Não é assim que funciona. Porque Deus não quer o que você tem. Ele quer quem você é. É o seu coração. Você entende isso? Isso faz toda a diferença. E aí ele pergunta para os 12, então, e quem vocês dizem que eu sou? Porque os discípulos precisam ter uma visão mais próxima de Jesus, meu amado. A igreja aqui me conhece. Todo mundo aqui sabe por que o pastor de vocês tem o cabelo comprido? Quem aqui não sabe por que o pastor de vocês tem o cabelo comprido, levante a mão. Porque vocês não andam tão próximo. Não é verdade? Agora, cadê quem sabe? Não, é verdade, são visitantes, estão chegando agora, não tem obrigação nenhuma de saber. Mas quem aqui sabe? Todos esses que levantaram a mão aqui, meu amado, fazem parte da liderança da igreja. Então eles têm que saber mesmo. Não é porque eu acho bonito, não é porque eu gosto.
Mas é porque a gente anda mais perto. É porque o pastor de vocês tem um voto. E tem que cumprir esse voto. Coitada da minha esposa, que tem que arrumar meu cabelo todo dia. Aquela coisa toda, olha a cara linda dela. Sabe, meu amado? Quem vocês dizem que eu sou? Os discípulos dizem, tu és o Cristo, Filho de Deus. Oh, meu amado. O problema é que entre os discípulos ainda há divisões. Porque num belo dia lá eles começam a discutir quem deles era o maior. Sim ou não? Lucas 9:46. Quem é o maior? Quem que vai sentar à direita? Quem que vai sentar à esquerda? Né? Até ontem nós tínhamos um filho favorito na casa aí, né? Aí hoje nós tivemos que remediar esse negócio todo, né? Mas tá tudo certo agora, né, pastor Lotário? Amém? Piada interna, tá, gente? Esquecemos do Lotário no aniversário dele, mas lembramos do Kennedy, que é genro. E aí lascou tudo, entendeu? Porque aí todo mundo achou que o Kennedy era o filho favorito, né? Hã? Não exatamente do Lotário, mas... Ô, meu querido, você já imaginou se essa moda pega? Quem que é o maior aqui? Isso vai dar problema, meu amado, porque a questão aqui não é de hierarquia. É de disponibilidade no coração para servir. Sabe qual que é o grande problema? É que por eles estarem discutindo quem que era o maior, quando Jesus foi preso, em Marcos capítulo 14, versículo 50, a Bíblia diz o quê? Todo mundo fugiu. Porque quem está preocupado em ser o maior, em ser o melhor, em ter o nome escrito para os homens verem, não tem responsabilidade de ir com você até o final. Vai fugir, vai te deixar na mão mesmo, meu querido. Quem se preocupa só consigo mesmo, vai te abandonar, vai te deixar na mão, vai virar as costas para você quando você não for mais útil. Eu já preguei sobre isso aqui, meu amado. O verdadeiro amor, ele se manifesta na inutilidade. Quando você não é útil para a pessoa, aí você vai saber se ela te ama de verdade ou não. Porque enquanto você pode dar alguma coisa para ela, meu amado, é complicado. Mas e quando você não... né? Oh, meu amado. Mas sabe o que eu acho mais lindo? Desses 12, Jesus tinha 3 discípulos que eram os mais chegados. Tinha ou não tinha? Esse era o nível dos mais chegados. Capítulo 17 de Mateus nos diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo quem? Pedro, Tiago e João. E os levou em particular a um monte aonde ele foi transfigurado diante deles. E apareceu lá quem? Elias e Moisés. Nem todos os 12, meu amado, queriam algo mais profundo com Jesus, mas Pedro, Tiago e João queriam. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus desde o começo e eles disseram, tem mais do que só saber quem Jesus é. Nós não queremos só saber quem Jesus é, nós queremos ter experiências com Jesus, nós queremos viver o profundo, o sobrenatural, nós queremos viver o extraordinário com Jesus. E eles experimentam coisas maravilhosas porque estavam mais perto de Jesus. Quando Jesus vai ressuscitar uma menina, Jesus manda tirar todo mundo de dentro de casa. Fica lá o pai da menina, a mãe da menina e quem? Pedro, Tiago e João. Uau! Oh, meu querido, sabe, existe um nível mais profundo. Tem pessoas que andam comigo e com Ana. Tem pessoas que caminham conosco, mas de vez em quando ficam bravos com a gente. Né? Não gosto muito de ser contrariado, não. E eu tenho um quê de contrariar os outros, gente? Meu Deus do céu. Né? Às vezes é sem querer, mas às vezes acontece. E aí esses se afastam. Mas aqueles que são íntimos, meu amado, eu vou contar, eu gosto de contar daquilo que eu vivo, né? Teve um dia desse aí, pode minha filha? Pode, né? Teve um dia desse aí que minha filha ficou brava comigo, minha filha Mônica ficou brava comigo. Fiz um negócio lá, eu nem lembro o que era, e ela nem deve lembrar também o que era, não. E ela sempre, quando manda mensagem, ela fala assim, ô pai, tá tudo bem, não sei o quê. Aí nesse dia, pastor, precisa ver isso aqui. Eu falei, tá azedou o caldo.
Sabia que tinha azedado pelo jeito dela escrever para mim no Whats. Aí beleza, alinhamos tudo que tinha que alinhar. Aí eu virei para ela e falei assim, pode ficar bravo comigo à vontade, mas vou deixar de ser seu pai? Ela falou, não. Gente, tá lá. Grudada com a gente. Esse é o segredo, meu amado, de quem quer mais intimidade. Se não ficar bravo comigo, não tem graça. Mas o que você faz quando você fica bravo com aquele que você ama? Você se afasta? Você abandona? Pedro, Tiago e João estavam aprendendo a ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Jesus. Eles participaram de milagres, mas também participaram da tristeza de Jesus. João participou de momentos onde viu Jesus chorar, da angústia. Quando Jesus, em Mateus, no capítulo 26, vai ao Monte das Oliveiras e o seu suor se transforma em sangue, quem que estava lá junto com Jesus? Pedro, Tiago e João. Porque quem é discípulo de verdade, meu amado, não está com você só na alegria. Ele vai compartilhar a sua tristeza também. Ele vai compartilhar os momentos mais difíceis. Ô, meu querido, à medida que nós vamos subindo níveis de relacionamento com Jesus, o nível de renúncia é maior, é mais profundo. A entrega e o comprometimento são mais intensos. São muito mais intensos. Será que nós estamos dispostos a isso? Nós tínhamos uma frase na Jocum, a qual nós falávamos, para sempre nos lembrar esse nível de relacionamento com Deus, que diz assim, luz é igual a responsabilidade. Quanto maior for o meu conhecimento, quanto maior for o meu nível de relacionamento com Deus, maior é a minha responsabilidade com aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Isso precisa ser vivo dentro do nosso coração. Deus, meu amado, deixa eu te falar isso, com muito amor no seu coração. Deus está te chamando a um novo nível de entrega nessa noite. Saia da multidão, escolha ser discípulo, mas não pare. Suba um nível maior, escolha estar mais íntimo, escolha a ter renúncias maiores para viver coisas extraordinárias em Deus. Mas sabe qual que é o mais lindo de tudo isso, meu amado? Não para por aí. Existe um nível mais profundo. É o último nível de relacionamento com Jesus. É aquele que ouve o coração de Jesus. Ah, meu amado, esse nível é maravilhoso. E é por isso que nós estamos diante da mesa da ceia. João capítulo 13, versículo 23. Eu sou muito literal. Eu já falei isso para os irmãos. Samuel está indo para o mesmo caminho, mas quando eu leio as coisas na Bíblia, eu imagino exatamente como está lá. E eu imagino aqueles discípulos sentados na ceia. E aí começa aquele furdunço, sabe, meu amado? Porque Jesus joga uma bola para cima, na ceia, e ele não quer nem saber quem vai cortar. Ele não quer nem saber quem vai pegar a bola. Porque eles estão participando da ceia e, de repente, Jesus larga assim, um de vocês é traidor. Ixi, pensa. Oh, meu amado, se fosse nos dias de hoje, Jesus dando indireta? Por que não fala na cara, Jesus? É ou não é? Mas Jesus só larga, um de vocês é traidor. E aí começa, quem vai ser? Os discípulos começam um a apontar o outro, né? Vai ser você, e não sei o quê, e não sei o quê, e pá, e isso, e aquilo. Mas tinha um que não estava envolvido nisso. João 13, 23. Ora, ali estava, aconchegado a Jesus. O original diz, deitado em seu peito. Um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Uau! João sai da multidão, se torna discípulo, se torna íntimo e ouvindo as batidas do coração de Jesus. Oh, meu amado, guarda no seu coração, discípulos não nascem prontos. Eles são forjados pelo processo.
e não desistem nunca. Guarda isso, meu amado, discípulos não nascem prontos. Eles são forjados pelo processo. Sabe qual que é o problema? Muitos param no meio do caminho, muitos abandonam o processo, muitos não querem ser prensados, muitos não querem ser contrariados, muitos não querem ser exortados, não querem ser corrigidos, não querem chegar mais perto de Jesus. Oh, meu amado, muitos não querem estar nas madrugadas com Jesus, não querem estar no altar, não querem ter os seus joelhos dobrados. Oh, meu querido, nada tira o foco de alguém que deseja ter intimidade com Jesus. Não é o namoro, não é o casamento, não é o trabalho, não é o esporte, não é o lazer, não é a Netflix, não é o videogame, não é o que você gosta. Você tem um foco, você tem um alvo e é o ouvir o coração de Jesus, meu amado. João passa pelo processo e isso faz dele o mais íntimo de todos os discípulos. O mais íntimo de todos os discípulos. Porque ele ouve o coração de Jesus. Tem muitos aqui nessa noite, e eu sei, eu sinto, eu vejo, que desejam servir a Deus, mas não estão dispostos a passar pelo processo. Tem muitos que dizem, amanhã eu começo, amanhã eu me entrego, amanhã. Oh, meu amado, amanhã não existe. Faça hoje o que Deus te chamou para fazer. Comece se tornando membro dessa igreja. Tantos ministérios aqui para você servir. Tantos corações para você alcançar. Comece se tornando membro dessa família. Chega mais perto. Chega mais perto. Nosso grupo pastoral aqui na igreja está crescendo para a glória de Deus. Nosso grupo ministerial está crescendo. Nós queremos caminhar com você. Nós não somos perfeitos, gente, de jeito nenhum, estamos longe de ser. Estamos longe de ser. Eu nunca vou dizer para você que eu não vou errar com você, porque eu vou errar com você. Não por querer. Mas não é isso, meu amado, que vai nos distanciar quando nós estamos ligados pelo amor. Torne o seu coração ensinável. Esteja, meu amado, disposto a mudar de vida. Sabe o que eu aprendo, meu querido? Um verdadeiro discípulo é aquele que coloca o mestre em primeiro lugar e nunca suas vontades. Coloque Jesus em primeiro lugar e tudo vai mudar na sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer ver uma coisa, meu querido? Ao ouvir o coração de Jesus, sua vida vai ser totalmente mudada. Totalmente mudada. É impossível nós ouvirmos o coração de Jesus e permanecermos do mesmo jeito. Olha o que a Bíblia diz acerca de João. Quem era João? João era um adolescente, entre os seus 15 e 17 anos, no máximo, quando ele foi chamado por Jesus. Então, quando ele está no peito de Jesus, ele está ali agora com 20 anos, talvez virando para 21 anos. Jovem, jovem, jovem. Sabe? Muito jovem. Novo demais. Mas ele tinha um coração disposto, um coração disponível. Mas quando ele começa a caminhada dele com Jesus, olha o que Jesus diz acerca de João. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Marcos 3,17. Os quais Jesus deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Os bichos deviam ser umas bênçãos, né, gente? Devia ser, assim, um sossego estar perto deles. E quando eles vão chegar lá em Samaria, né? E os samaritanos não querem ouvir a palavra de Jesus, João, cheio de amor, chega para Jesus e diz assim, Jesus, o Senhor não quer que a gente mande descer fogo do céu sobre esse povo? Olha a fé do cara. E Jesus diz, calma, que nós não trabalhamos desse jeito. Você não entendeu ainda qual que é o nosso ministério. Nosso ministério é do amor. A gente não está aqui para destruir ninguém, não. Mas João queria mandar fogo do céu sobre aquela cidade, porque não quis ouvir Jesus. Está lá em Lucas 9,54, diz assim, ó, vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram,
Quer que mandemos descer fogo para consumir eles? Esse era João antes de ouvir o coração de Jesus. Ô meu amado, mas depois que João ouve o coração de Jesus, em 1 João, capítulo 2, versículo 1, nos diz assim, filhinhos, olha como João começa a tratar os discípulos de Jesus. Ele diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. João está dizendo assim, meus filhos, não pequem. É ruim pecar. É feio pecar, dá problema pecar. E aí, muitos pastores de hoje terminariam esse versículo dizendo assim, porque se vocês pecarem, vai todo mundo para o inferno e o fogo do capeta vai consumir vocês. É ou não é verdade? Não é isso que tem na internet por aí? Fala a verdade comigo, tem ou não tem? É isso. Olha o que João está dizendo aqui. Não pequem. Não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado justo ao Pai, Jesus Cristo. Ele está dizendo, pecou? Se arrependa. Porque não está nada perdido, o amor do Pai é sobre a sua vida. Esse é João, meu amado, depois que ouve o coração de Jesus, o homem só sabe falar de amor. Filhinhos, amemos uns aos outros, pois esse é o mandamento do Senhor. Está lá nas cartas de João. Ele está dizendo assim, o verdadeiro amor, meus filhos, lança fora todo medo, porque ele ouve o coração de Jesus e tem a vida dele transformada. Essa é a verdadeira essência do discipulado. É sermos transformados pelo coração de Jesus, pelas batidas do coração de Jesus.